está preocupada com essa situação extracampo da Conmebol, não. Me parece que o que incomoda é o silêncio da CBF, que nos próximos minutos, nas próximas horas, pode ser quebrado e tudo ficar esclarecido. Boa noite, Cláudio Rezende. Boa noite, Bruno Azevedo, amigos da turma do bate-bola. No Atlético também, na diretoria, há uma tranquilidade muito grande, porque o Atlético tem todos os documentos, né? Os envios de lista de jogadores para a CBF. A CBF é quem tem que enviar definitivamente para a Conmebol. Como todos os clubes brasileiros estão com problemas na lista da Conmebol, não só o Atlético, mas o São Paulo, que estava na pré-Libertadores também, já eliminado, e os clubes que estão disputando a Copa Sul-Americana, todo mundo estaria errado. Todos os brasileiros, o Atlético entende que é uma situação muito clara que houve aí um erro entre CBF e Conmebol, como outras associações também, outras federações, como a do Chile, que já, inclusive, ontem mesmo, né, Bruno, no Chile, a Federação Chilena já havia admitido o erro. Para quem ouve agora o assunto, Rezende, vale lembrar que são necessários 3 passos para que o jogador fique em condições de atuar na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores da América. O primeiro passo: inserir a lista de jogadores e comissão técnica no sistema usado pela Conmebol. O segundo passo: as associações nacionais como CBF, AFA, só para citar algumas, devem entrar nesse mesmo sistema e validar as listas informadas pelos clubes. Ou seja, primeiro os clubes enviam às associações e depois as associações enviam à Conmebol. O terceiro passo: as listas devem ser impressas, assinadas pelo presidente ou secretário-geral de cada associação ou confederação, escaneada e enviada para a Conmebol via e-mail. Tudo isso deve acontecer respeitando os prazos previstos no regulamento específico de cada competição. Por exemplo, para a Copa Sul-Americana, 72 horas antes do início da Copa Sul-Americana. Para a Copa Libertadores, 72 horas antes do início de cada fase. Há uma diferença muito grande e importantíssima nisso. O que está analisando a Conmebol, e já são notícias que chegam de Luque, na Grande Assunção, sede da Conmebol. Os passos 1 e 3 foram cumpridos. Houve um problema no passo 2, que é justamente a verificação das associações e das confederações para passar essa informação à Conmebol. E parece que agora está ficando muito claro que os erros não são dos clubes, e sim das associações. É isso aí que originou essa lista gigante de 21, de 30 clubes. Só que há um sistema na Conmebol que ele é automático. Assim que qualquer erro é constatado, o Departamento de Competições da Conmebol aciona automaticamente o Tribunal de Disciplina, um órgão que no papel funciona de uma maneira independente da administração da entidade. E por isso, todo mundo foi para o Tribunal de Disciplina da Conmebol. A CBF está reunida, já disse o Wellington, o secretário Manuel Flores, daqui a pouco divulga essa situação. O defensor do Uruguai está dizendo que pode acionar o Atlético, outro clube da Argentina deve acionar o Botafogo, Defensa e Justiça, mas isso pode cair por terra a qualquer momento, quando sair esse comunicado da CBF e também da Conmebol. São 21 clubes, a gente especifica aqui, porque são muitos clubes, clubes do Brasil, da Argentina, da Venezuela, do Chile, muitas situações parecidas. E quando acontece isso, nessa avalanche, nesse volume gigante, dificilmente a gente vai interpretar que é erro do clube. Não são 21 clubes errando a mesma coisa ao mesmo tempo para o começo de 2 competições. Isso aí me parece que está muito claro. Está muito claro, e o Atlético muito tranquilo em relação a isso. Vamos esperar o pronunciamento da CBF e também o que a Conmebol vai decidir depois, quando ficar tudo esclarecido. O Atlético, Bruno, o retorno após o jogo e a vitória na bagagem, 2-0, o Atlético fez um resultado expressivo ontem
em Montevidéu. O retorno foi no voo fretado, um voo bem tranquilo. A chegada em Belo Horizonte antes das 6 horas da manhã. Jogadores foram liberados no aeroporto mesmo e os que não viajaram treinaram hoje cedo. A reapresentação de todo o grupo vai ser amanhã à tarde. 2 treinamentos até o fim de semana, o jogo contra o Vila Nova. Esse duelo já centenário do futebol mineiro. Os jogadores do Galo vão começar essa preparação amanhã à tarde. O Levir Coupe vai repetir a estratégia que ele vem adotando em vésperas de jogos de Libertadores. Não só porque o Atlético agora tem uma situação mais tranquila, o Levir não vai mexer em nada. O time precisa ainda confirmar a vaga na semana que vem no Independência contra o Defensor. Sendo assim, o Levir deve colocar um time muito parecido ou até idêntico àquele da vitória contra o Tupi no sábado da semana anterior, pelo Campeonato Mineiro Sicob. O jogo é domingo, 5 da tarde, contra o Vila Nova no Independência. Os titulares devem ficar treinando no fim de semana para de novo jogar contra o Defensor na quarta-feira. Por falar nesse jogo de quarta-feira, eu destacava ontem na nossa jornada esportiva que depois da vitória não tinha dúvida nenhuma que os ingressos iriam esgotar rapidamente. E a parcial do Atlético de agora, ontem, pouco mais de 12 mil ingressos vendidos antes do jogo. Depois do resultado, a parcial de agora do Atlético é quase 21 mil ingressos. Praticamente esgotados os ingressos para o jogo. Só tem entradas ainda, poucas entradas do portão 10, que fica ali na Ismênia. É o portão 10, é aquele mais acima, né? O valor de R$80 inteira, mas para os sócios do Atlético Galo na Veia Prata, R$40. Sendo assim, os sócios vão esgotar esses ingressos, não irão para a bilheteria, não tenho dúvida nenhuma. E aí fica aquela situação, o Atlético de novo vai encher o Independência para esse jogo contra o Defensor. E aí, torcedor já mais animado para garantir vaga na fase de grupos. E aí, na fase de grupos, o presidente disse que pode, para quem quer jogos no Mineirão, pode acontecer ainda essa situação de jogos na fase de grupos no Mineirão. Em mata-mata, o presidente Sérgio Sete Câmara acredita que o Independência é a melhor opção. Mas chama atenção, Bruno, no jogo de ontem, pra gente comentar um pouco ainda, o Casares de novo foi eleito pela equipe da Itatiaia por unanimidade o melhor em campo, e a gente hoje em Belo Horizonte conversando com torcedores, os atleticanos vendo um Casares impressionante nesse início de ano. Ele tem 6 jogos com a camisa do Galo na temporada, 5 assistências, quase uma assistência por jogo, e não é só assistência não, 2 gols. E ontem foi gol de cabeça do Casares, Bruno Azevedo. Como é que chama o filho do Casares, ô Cláudio Rezende? É o Antoine. Foi a melhor contratação do Atlético nessa temporada. Exatamente. O Antoine que chegou aí esse ano. Mas olha aqui, um pouco do jogo de ontem. A gente, na entrevista do Levir Coupe e do Luan ao Cláudio Rezende, nosso enviado especial Montevidéu, a gente já sentia que o espírito de Libertadores era pedido e era exigido. Foram palavras do Levi, foram palavras do Luan, para citar alguns que passaram pelo nosso microfone nessa viagem a Montevidéu, no Uruguai. E o Atlético encarnou perfeitamente esse espírito de Copa Libertadores. Até quando houve a substituição do Ricardo Oliveira e o time teve um início ali de titubeio, uma titubeada, ele se incorporou rapidamente, fez o outro gol e aí sepultou de vez qualquer chance do time do Defensor. O Casares outra vez brilhou, o tão criticado Patrick, que tem que jogar por 2, por 3, por 4 jogadores para receber um elogio, ontem fez uma assistência espetacular. Enfim, o Atlético teve o que a gente sempre pede para o Atlético na Copa Libertadores da América: o espírito da competição, a garra, a raça e a atenção o tempo todo. Aquilo tudo que havia faltado contra o Danúbio nos 2 jogos, aqueles apagões registrados tanto no Uruguai quanto no Independência, isso não apareceu ontem. Resultado 2-0 pro Atlético, a vaga me parece muito bem encaminhada e que venha a fase de grupos já com uma estreia em casa, Cláudio Rezende. A estreia do Atlético na fase de grupos, confirmando semana que vem a passagem, vai ser contra o Cerro Porteño, na quarta-feira de cinzas.
A turma vai ali no carnaval, né? O torcedor vai ficar brincando o carnaval, mas já de olho nesse jogo contra o Cerro Porteño em casa. O Atlético estreia em casa na fase de grupos e daqui mais ou menos 15 dias, dia 12 de março, o Atlético volta a Montevidéu. O Atlético pode ser campeão uruguaio, né, Bruno? Gostou de Montevidéu, hein? Porque já eliminou o Danúbio, já está aí com a classificação encaminhada contra o Defensor, e o Nacional do Uruguai está na fase de grupos já esperando o Atlético, ele, o Cerro Porteño e também o Zamora da Venezuela. Ontem a gente conversava com alguns torcedores que sempre acompanham o Atlético, né, Bruno? Esses torcedores apaixonados e que podem viajar, né? Também tem essa questão, podem viajar tanto financeiramente como também na parte profissional, porque são jogos no meio de semana. Mas muitos torcedores só lamentando a Venezuela, porque esse jogo na Venezuela nenhum torcedor do Atlético está se habilitando a ir, porque a gente sabe da situação do país. Agora, no Paraguai e em Montevidéu principalmente, a turma gostou de ir e deve de novo repetir a dose. Esse jogo teve menos torcedores do Atlético, Bruno, mas tem uma explicação muito clara, né? Porque ficou muito em cima da hora. Tinha aquela dúvida também se ia para Guayaquil, se ia para Montevidéu. O torcedor ficou aquela situação: eu compro passagem para onde? Teve gente que comprou para Guayaquil, teve que cancelar. E aí, eu acredito que na fase de grupos tudo certinho, o torcedor do Galo vai comparecer nesses dois países. Na Venezuela, não tô vendo ninguém querendo arriscar, não. A Venezuela vive uma crise econômica gravíssima. Lá tem 2 presidentes nesse momento, tem o presidente eleito, entre aspas, o Nicolás Maduro, mas numa eleição em que 80% da população não compareceu, em uma eleição em que órgãos da ONU, da Organização das Nações Unidas, não puderam comparecer para atestar a sua legalidade, e existe um presidente autoproclamado, o Juan Guaidó. E agora à tarde, o jornalismo da Itatiaia está em cima dessa informação. O presidente Nicolás Maduro ordenou que se feche a fronteira com o Brasil às 9 horas da noite, na hora de Brasília. Ninguém passa do Brasil para a Venezuela e ninguém passa da Venezuela para o Brasil. A situação é delicada e vai aí ao encontro das suas informações de que os atleticanos vão evitar essa viagem, porque o país atravessa uma grave crise econômica. A Venezuela tem uma inflação gigante. Houve o corte de 5 zeros na moeda no ano passado, houve uma troca de nome da moeda e mesmo assim não adianta. E a qualquer momento estamos aí para ter, eu não digo um conflito armado, mas essa guerra de palavras já acontece há muito tempo entre o Brasil, desde que está eleito aqui o presidente Jair Bolsonaro, e os Estados Unidos com o Donald Trump. É melhor evitar a Venezuela, Cláudio Rezende, a massa faz bem. Tá certo. E sobre o Patrick, eu não sou defensor aqui do Patrick, não sou advogado dele, mas a torcida do Atlético, né, Bruno, fica com uma certa restrição ao Patrick. Tecnicamente a gente não vai discutir, não, o Patrick tem suas limitações, mas o Patrick teve nos últimos dias que trocar o celular, Bruno. Vazaram o número do WhatsApp do Patrick, é uma coisa realmente que passa um pouco do limite, e é um jogador extremamente profissional, e por isso o Lever Coupe conta com ele, e ontem fez um bom jogo. A gente via no rosto do Patrick ali, foi levado para entrevista, e que ele continue firme aí, o Patrick. Lógico que pode ser reserva do Guga no futuro, tudo, mas é um jogador que pertence ao Atlético e não é por esse caminho aí que o torcedor tem que ir. O patrocínio, Bruno, o Atlético em fase final, amanhã pode ser anunciado o novo patrocínio para camisa no ombro, é da Camponesa, o Leite Camponesa. O Atlético já tem o banco BMG como principal, o patrocinador master é a MRV, a Universidade do Brasil, Supermercados BH e Bamac, são os que os patrocinadores da camisa, e a Camponesa aí muito próximo de acertar com o Atlético. Amanhã chega a informação pra gente que o Papagaio vai ser apresentado, o atacante do Atlético, o Papagaio, que já chegou e vai falar pela primeira vez amanhã com os jornalistas, vai vestir a camisa do Atlético. Tá tudo dito, Bruno Azevedo? Tá tudo dito, Rezende, 6h31, Campeonato Mineiro Cicobi.